ela faz uma pergunta aqui bastante interessante, bastante importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Pastor Paulo, uma pessoa nasce homossexual ou no dia a dia ela se torna homossexual? E ela faz aqui um adendo. E por que a igreja não aceita os tais? Gente, que pergunta. Já começamos o nosso bate-papo a 1000. É verdade. Acelerado. Um grande abraço para nossa irmã de São Paulo, a todos os irmãos de São Paulo que são assíduos aqui no canal Falando de Bíblia. Primariamente, minha irmã, a gente entende pela Bíblia que Deus criou homem e criou a mulher. Deus criou o ser humano heterossexual. E Deus deu uma ordem para ele quando os uniu: frutificar, encher a terra. Essa é a palavra de ordem do Criador para o primeiro casal. Deus trabalhou a sexualidade do ser humano e eu acredito, de uma forma bem simplória, aqui expondo o nosso arrazoado, que isso é uma construção dos dias. Isso é uma construção, onde a pessoa vai percebendo coisas, vai se envolvendo com determinadas situações, vai se encantando e vai demonstrando um lado diferente daquilo que é a sua criação. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a igreja, ela ama a obra evangelizadora e o alvo da obra evangelizadora são os pecadores. Eu, Paulo Nascimento, que continuo sendo pecador, porém agora justificado, devo pregar a palavra para todos quantos o Senhor me enviar. Isso vai de um traficante, a um bandido, a um ladrão, a uma prostituta, a um homossexual, a um mentiroso, a um prostituto, a alguém de uma vida que vive viciada no jogo. Então, assim, nós não podemos escolher pessoas para quem vamos pregar. A tantos quantos o Senhor nos enviar, nós devemos fazê-lo com zelo e com amor. Porque nós estamos falando diante de pessoas que, por máximo que haja uma contrariedade ao nosso entendimento e à nossa formação, é uma vida, é uma alma. Não é verdade? É uma alma que a gente está tendo a oportunidade de injetar nela as questões do reino de Deus, ou seja, o amor de Deus, a importância do que é a sua vida e da obra que Deus quer realizar. Quando a gente fala de a igreja não aceitar, é muito complicado, porque no nosso maior estatuto, que é a Bíblia, essa aqui é a nossa regra de fé. Por exemplo, você vai ver que em Gênesis Deus criou o homem e cria a mulher. Deus não criou homem e outro homem. Deus não criou, como diz o ditado popular aí, Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Segundo, você vai ver que nas leis morais, Deus falou para que o homem não deitasse com outro homem e a mulher não deitasse com outra mulher. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Tá. Mas e Paulo escrevendo aos Romanos de forma doutrinária, ele disse que os homens inflamaram-se em si mesmos, deixando o uso natural das mulheres para se inflamarem com outros homens e recebendo a recompensa. Para você ter ideia, Daniel, e você que é seguidor aqui do canal que nos assiste, o SUS hoje, o seu maior número de procedimento cirúrgico é da reconstrução anal. Caramba. Olha que troço interessante. Por quê? E um dos maiores atendimentos do SUS é para a galera que está infectada com HIV. Porque a turma, ela quer porque quer ter o seu desejo desenfreado, é o meu corpo, são as minhas regras, né? Assim, a grande fala de hoje. Mas, vamos lá, Deus não te criou de uma forma? Porque tem gente, não, porque eu nasci gay. Não, você não nasceu gay, você nasceu homem ou você nasceu mulher. Que quando você já saiu do ventre da sua mãe, o médico pegou e disse, é homem, é mulher, é um menino, é uma menina. Ele não falou, é um homossexual, é um sem jeito, é um esquisitinho, é um estranho, como algumas pessoas gostam de impregnar. Não, não foi isso. Deus criou um ser humano. Só que aí, o dia a dia, as pessoas elas vão se conhecendo ou
elas vão retrocedendo, como eu vou dizer aqui, porque eu acredito que Deus faz toda a sua obra perfeita e boa. E já dizia o Jean-Jacques Rousseau que o homem nasce bom, o que estraga é a sociedade. Então, biblicamente falando, Deus fez o homem bom, o que estragou o homem foi o pecado. E a maldição do pecado faz isso, o homem acreditar que a coisa errada está certa e quem é certo é errado. Eu não sei se você reparou, Daniel, nos últimos dias, parece que a gente tem que provar nossa heterossexualidade. Verdade. E aí a gente precisa engrossar o discurso, porque as pessoas elas pegam as suas ideologias e elas acreditam que haverá o sumiço da heterossexualidade. E enquanto nós tivermos pessoas compromissadas com a palavra de Deus, amantes das verdades da Bíblia, nós vamos continuar pregando que Deus criou homem, Deus criou mulher, ok? Deus criou o homem, criou a mulher. Não é como alguns que dizem Deus criou macho e fêmea, o homem com duas naturezas. Não, Deus criou especificamente o homem para ser homem, a mulher para ser mulher. Ponto final. Agora, a igreja ela entende biblicamente que não tem como eu colocar uma pessoa para pregar, uma pessoa para dirigir um departamento, uma pessoa para trabalhar numa atividade da igreja que ela esteja ainda com a sua sexualidade deformada. Ou seja, o cara gostando de homem, a menina gostando de mulher e se relacionando. E como é que fica a questão disso tudo? Então é impossível, porque o nosso Deus é santo e ele exige que nós também andemos em santidade, como escreveu Pedro. Uma questão bem complicada, né, meu pastor? Ouvindo aqui o senhor falar, né? Aí eu fiquei aqui imaginando. E como é que a gente vê essa questão assim, né? Às vezes uma criança nasce, o senhor falou sobre a sociedade, mas ela apresenta os trejeitos, né? Ou a questão hormonal, por exemplo, o menino apresenta todos os trejeitos de menina. Tem menina que apresenta trejeitos de menino. Eu conheço algumas pessoas assim, crianças que foram assim, que estão sendo geradas, e todo mundo fica falando, ó, quando crescer, vai se revelar, vai se revelar. Como é que a gente explica isso? Assim, não é que é uma questão espiritual, é uma questão hormonal? A ciência não acha essa resposta. Como é que a gente lida? Como é que a gente vai lidar com essa geração? Porque, só para concluir, nós estamos vendo crescer muito o número de homossexuais. Não estou dizendo que sempre existiu, mas era uma coisa mais refreada. Agora, sim, com esses movimentos, estão se mostrando mais. Mas eu estou falando da questão da geração das crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão nascendo. Uns são momentos que para experimentar aquilo ali, né? Vamos porque é bacana, é moda. Beleza, pode ser uma coisa passageira, mas aquela pessoa que tem dentro dela aquele desejo que ela não consegue se libertar. E como é que vai ser essas pessoas? Daniel, a gente, pelo menos em gabinete, pensa de 2 a 3 formas. Uma, você pode ter uma questão hormonal, sim, que pode acontecer na gestação de uma criança e tudo mais. Você tem uma outra aplicação, é que a criança ela é de observar. A criança ela é aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve. Ela é como uma esponja. A psicologia explica isso. Ela vai formando o seu caráter, observando. Tanto é que algumas meninas, elas falam assim, o papai é o meu namorado. Por quê? Porque ela vê a identificação do homem que beija a sua esposa e ela pega a figura masculina como proteção e ela joga um determinado amor por um momento para identificar de que ela já também está definida na sua sexualidade. Isso é científico. Agora, o Freud dizia que a sexualidade começava, o prazer começava na boca. Porque na amamentação, o final da amamentação, a criança parece que está num êxtase. E ele chega a afirmar, é Freud que afirma, que a criança que tem a amamentação interrompida precocemente, ela pode sofrer danos dentro do seu crescimento, na sua escolha de sexualidade. Porque o prazer começa pela boca, é na amamentação. Segundo Freud. Quem estuda psicologia e psicanálise vai entender o que eu estou falando. E aí eu faço um apontamento que isso não é um respaldo meu, nem um pensamento maluco da minha cabeça. Isso é um pensamento freudiano já antigo. Uma terceira observação é quando a mãe e o pai desejam muito ter uma criança e vem outra. Aí começa, eu vou botar aqui de forma bem explícita, a palhaçada. O garoto nasceu, aí bota um arquinho. Aí dá uma bonequinha na mão do menino.
A mamãe tá passando batom, chega no garoto, joga na bochechinha dele, aí passa, ai, seria tão bonitinho uma menina, ou então a menina que nasce, o pai queria um menino e leva pro futebol, veste como menino, não sei o quê, aí quando a criança chora, você é menina ou é menino? Cria uma confusão na cabeça da criança. É verdade. Então existem esses exageros de alguns pais que, desejando ter uma criança de uma sexualidade ou de um determinado fator, e vindo o outro, eles acabam por distorcer aquilo que Deus lhe deu. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. A coroação de um casal, de uma família, é a criança quando nasce, são os filhos. Verdade. Tanto é que quem não tem quer adotar, para se sentir pleno como família, realizado. A família começa da união de duas pessoas de diferentes sexos, o homem e a mulher. Né? Deus criou um homem heterossexual e para viver de forma monogâmica. Tanto é que a lição passada da CPAD, dentro das Assembleias de Deus, foi justamente sobre casamento e divórcio. E aqui não é o assunto é sobre a homossexualidade. Mas você vê que a desconstrução hoje do diabo para com a família, essa instituição divina que é antes de igreja, antes de sociedade, antes de qualquer outra coisa, ela é justamente para abalar as bases da sociedade e criar o que ele quiser. Porque uma família desestruturada, você tem cidadãos desestruturados. Agora, uma família sólida, você tem pessoas que têm uma capacidade sólida de conviver com a sociedade de forma sadia. E aí você tem um problema. Por quê? Porque as pessoas falam assim, é demônio? Pode ser que algumas vezes seja uma influência satânica, mas comumente é um desejo da carne. Tá aqui, ó, que grita. E aí a gente passa a demonizar aquilo que é a carne. Vai ler os Gálatas, Paulo escrevendo sobre as obras da carne. Quando você lê as obras da carne, você vê que tem muita coisa que a gente bota a culpa no diabo e não é o diabo. E aqui eu indico para vocês, nossos seguidores e irmãos, o livro do doutor Augusto Nicodemos Lopes, Polêmicas na Igreja, na página 133. Ele escreve aqui, a partir da 123, decência e impureza. Ele, no 123 diz, o que a Bíblia diz sobre as relações homossexuais. Na página 133, carta a um ex-gay. Na página 139, profissão prostituta. 143, casamento e fornicação. Na página 149, palavrão, como assim? Então, assim, ele está tratando de coisas que ele escreve uma carta dentre essas coisas aqui para um rapaz que se converteu e depois de 5 anos, mesmo estando casado com uma mulher, ainda sentia desejo por um homem. E aquilo estava afetando o seu casamento. É um livraço, é uma obraça para você entender qual é o contexto da igreja brasileira. É o que acontece em muitas igrejas brasileiras e fora do Brasil, Polêmicas na Igreja, que é da editora Mundo Cristão.